Bem-vindos a mais um episódio de Flapless Now, onde vocês verão todas as várias situações, a teoria, as técnicas para fazer uma ROG, para fazer enxertos flapless, ou seja, para fazer enxertos e sem cortes, sem nenhum corte, você recuperar o osso vestibular, o osso palatino e até mesmo o osso interproximal. E, lógico, também fazer os implantes flapless, fazer implantes sem corte, ou seja, mesmo quando houver uma grande perda óssea. E com isso você, dobrar o seu faturamento por implante ou até triplicar, porque você vai estar gerando muita qualidade, muito aumento de qualidade na vida do seu paciente. Você vai agregar valor de várias formas para que seja possível realmente você cobrar mais. Então hoje nós temos um caso clínico, O tema de hoje é exatamente a gente mostrar um caso clínico, mostrar fazer a comparação entre dois implantes, um feito na forma tradicional, outro feito na forma flapless, tanto a ROG quanto a perda óssea, e avaliar se ao final desse tratamento, se durante o tratamento existe a necessidade de a gente fazer um enxerto de conjuntivo. Então, o caso que eu fiz, a gente tem nesse mesmo paciente, então, a gente tem dois implantes aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cima, não está dando. Vamos ver. A gente tem esses dois implantes aqui. Esse implante aqui, esse dente aqui, ele fraturou e o paciente foi a um colega e fez esse implante aí. E posteriormente, há 3 meses atrás, mais ou menos, esse paciente aí, ele fraturou o dente do lado oposto, o 36, e aí ele veio até a mim para fazer esse implante aí. Hoje nós vamos ver as diferenças de execução, de transoperatório, de pós-operatório e principalmente de resultado também entre essas duas técnicas. Então hoje acho que é bem legal esse é um caso excepcional em que eu vi o paciente veio a primeira vez para fazer esse implante aqui, ele veio até a mim e ele achou, acho que o valor um pouquinho mais alto e acabou indo a um colega, E aí nesse meio tempo, uma outra pessoa conhecida dele acabou tendo também que fazer o implante, fez comigo, ficou muito satisfeita, relatou a situação porque fez um caso flapless. No caso dele, inclusive dessa outra pessoa, nem havia perda óssea, então o caso ainda é mais tranquilo ainda. E aí, quando aconteceu de quebrar esse outro aqui, ele veio até a mim. Então são dois casos bem similares. Eu vi a tomografia de todos os dois, posso falar para vocês que a tomografia é basicamente a mesma coisa, tanto de um quanto de outro. E vamos então apresentar o caso para vocês verem essa situação aí. A gente vai analisar o osso, vai analisar a gengiva e vamos ver também o que é legal para o dentista, o que não é. Então vamos começar aqui. E o que é legal para o paciente também, e o que não é legal para o paciente. Então vamos lá. Então, caso, situação é essa daqui. Eu deixei a tomografia anônima, para que vocês não vejam o nome do paciente, não há nenhuma necessidade de a gente apresentar isso. E olha lá, isso então é o 36, vou voltar aqui,
o que aconteceu aqui foi que a gente teve o 36 com essa fratura, principalmente na raiz mesial, e a gente teve uma infecção com perda óssea. Eu vou medir aqui ao vivo para que vocês vejam, de 7 milímetros, né? Na verdade a perda óssea é um pouquinho menos, eu exagerei ali. Presta atenção na gravação e na filmagem às vezes acontece isso, né? Então dá mais ou menos 5,5 milímetros de perda óssea em altura de um lado, 3 milímetros de perda óssea do outro lado. Vamos ver do lado de cá se está dando a mesma coisa. 4 milímetros aqui de perda óssea, né? E espaço de sobra para a gente fazer, para a gente ancorar esse implante aqui. Então tem muita altura de osso, isso aqui está tranquilo. O que fica difícil é realmente a questão da perda óssea. Então vamos ver aqui como que isso foi feito. Então eu coloquei aqui para a gente a sequência mais ou menos aqui. Então olha só, o dente foi extraído, instalei o implante na posição que estava na tomografia. Não foi um guia cirúrgico. Eu não lembro exatamente porque eu coloquei ele um pouco mais alingualizado, mas foi por uma questão protética. E aí, na verdade ele está saindo, o pilar dele está saindo aqui bem no meio, é isso daqui. Então o que acontece? Havia a perda, né, de toda a parede vestibular. O que eu fiz aqui? Então eu extraí o dente, fiz o implante, né, já tinha curetado todo o alvéolo, removido toda a infecção, e aí eu fiz tanto na palatina quanto na vestibular um isolamento, uma separação da gengiva do alvéolo com uma membrana de alumina. Então existe uma técnica de dobra dessa alumina, e foi por isso que eu batizei essa técnica de Alumina Shield, né? Que ela faz um escudo de alumina. Essa técnica de fazer esse escudo, de fazer essa forma aqui, isso é uma técnica desenvolvida pelo professor Mauro Cruz, e essa técnica de colocar a alumina só na vestibular aqui foi pelo Ezio, pela Evelyn Lacerda, e depois eu desenvolvi essa técnica aqui, eu evoluí essa técnica para uma execução flapless, para não haver necessidade da gente extrair, para a gente descolar esse tecido. Então, eu, por fora mesmo da gengiva, eu faço, por fora mesmo da gengiva, só diminuir essa janela aqui, gente, um minuto, que eu consigo ver a minha câmera, ver se está pegando, para eu poder mostrar o que é de interesse aqui para vocês, que vocês me vejam também, né? Para a gente ir conversando. Não estou fazendo isso daqui ao vivo, eu vou viajar, então esses dias e não vai dar para fazer ao vivo durante a viagem, na data de publicação, mas para frente a gente vai fazer alguns eventos ao vivo aí. Mas por enquanto, vamos deixar gravado mesmo, vou publicar e a gente conversa por comentários, Então o pessoal parece que às vezes não gosta muito, né, de fazer perguntas nos comentários. Muita gente prefere mandar inbox, mandar direct. Quem tem meus contatos acaba aí mandando muito WhatsApp e fazendo essas perguntas de forma mais privada. Mas vocês podem ficar à vontade para perguntar isso. É muito legal quando alguém faz uma pergunta, em vez de fazer de forma privada, faz de forma, né, coloca nos comentários essas coisas, porque quase sempre é dúvida de outras pessoas também, aquela dúvida
suscita outra, que suscita outra, e acaba que todo mundo, às vezes uma pessoa responde a outra, já agiliza a resposta aí bastante. Muita gente que acompanha já pegou, já sabe alguma coisa, já sabe bem do assunto, então muita gente disposta a ajudar os colegas. Então muita coisa o pessoal já vai e responde na hora, antes mesmo que eu tenha tempo de ver o comentário. Então você quer às vezes ter sua resposta mais rápida, quer ter ajudas, quer às vezes suscitar uma dúvida no outro também, e o outro acaba fazendo uma pergunta que também acaba te ajudando. Então posta aí nos comentários mesmo, gente, dá uma preferência em vez de fazer de forma privada. Então, mas vamos lá. Então aqui a gente tinha uma perda. Esse tanto de perda aqui é mais ou menos o tanto de perda óssea que tinha na região, né? Para eu saber até onde que vem essa perda óssea aqui, tudo bem, eu posso usar a tomografia, ter a medida na tomografia, mas convenhamos, muita coisa, posso fazer até uma impressão do modelo, mas a proposta aqui é tornar viável para você que não sabe não tem uma impressora 3D, que não sabe mexer com a impressora, e na verdade não é nem necessário, porque isso aqui a gente vai fazer tão rápido na clínica que não compensa o tempo e o trabalho de preparar o modelo, ainda que não seja o mesmo. Também tem um pequeno custo de fazer um modelo impresso, mas realmente não justifica. Isso aqui a gente vai fazer na hora com bastante velocidade. Como que é isso? Eu vou sondar aqui até onde que vai essa perda óssea, empurrando a sonda contra a gengiva nessa região, eu sei mais ou menos bem onde que está, até onde que vai a perda óssea. Normalmente eu coloco a membrana mais ou menos 1,5 mm, 2 mm além da perda óssea, e eu faço contorno aqui na vestibular também. E aí essas dobras, vocês estão vendo essas dobras aqui na alumina? A alumina foi desenvolvida pelo professor Mauro Cruz, e que desenvolveu também essa forma de dobrar a alumina. Então a gente não especificamente essa forma, por quê? Porque não há necessidade de ser específico. A gente vai dobrar a alumina e para dar forma nela de acordo com a necessidade. E não precisa ser nenhum mestre de origami, nem nada assim, porque só você ligar o ar-condicionado, que às vezes pode atrapalhar um pouco o microfone, e não precisa ser nenhum mestre de origami, que isso aqui é bem fácil. Como eu já falei no último vídeo, se você não viu, volta lá, deixei um link para poder, quem tiver interesse, aprender essas dobras. Tem todo um vídeo, tem um vídeo de meia hora com hands-on ensinando a fazer todas essas dobras. E qual que é a vantagem disso? Toda dobra que a gente faz, a gente altera a forma da alumina. Então vocês veem aqui que ela está engordada, né? Ela está formando um arcabouço maior. Então podia colocar ela reta, e aí o contorno, né, do alvéolo, o alvéolo está aqui, o contorno ia ficar reto na vestibular. Como eu dobrei ela, eu estou fazendo o contorno ficar arredondado, assim como é quando o dente está lá. E até exagerei um pouco, porque depois a gente sabe que existe alguma remodelação, né? E na dúvida eu achei melhor fazer uma formação óssea um pouco maior. E a vantagem de dobrar também é que cada uma dessas dobras ela enrijece a alumina. Então você pode pegar ali e apertar nessa região aqui, ó, com o dedo, né? E o paciente escova, o paciente come nos primeiros dias, toma cuidado, mas depois começa a comer coisas mais duras, e aí existe o risco de amassar uma membrana, qualquer ela que seja, pode ser alumínio, uma membrana de titânio, qualquer coisa dessa. E sendo que aqui eu não preciso
me preocupar tanto, porque ela criei na alumina aqui uma resistência ao amassamento. Então depois eu vou, isso aqui nessa foto aqui ainda estava um pouco mais longo do que era de verdade. Depois eu acabei cortando um pouquinho mais no ápice aqui, eu medi por dentro mais uma vez e acabei cortando um pouco. Sempre deixo um pouco de início um pouquinho a mais, porque na hora de dobrar, né, se uma coisa é reta e eu dobro ela, esse comprimento aqui diminui, então a gente perde comprimento. Então eu deixo para cortar o excesso depois. Foi o que eu fiz aqui. Então nessa vista aqui oclusal, a gente já vê a alumina colocada ali. Acabou tendo um pouquinho de dilaceração nessa região da gengiva aqui, um pouquinho ali também, porque a gengiva aqui está doente, né? Vocês olham o aspecto arroxeado, está com uma perda de colágeno, mas não houve de fato incisão. A única incisão que foi feita aqui e que eu faço, mesmo talvez sendo um pouco desnecessária, é sempre a incisão intrascular, que é porque eu não gosto que o dente, na hora que ele saia daqui, venha puxando as gengivas. Isso em alguns casos funciona perfeitamente bem, em outros pode acabar deformando essa gengiva aqui. Então eu prefiro já tirar sem nenhuma lesão na gengiva, além do mínimo necessário, né? Então depois disso, aqui no caso, eu não coloquei um provisório aí já de cara, coloquei um cicatrizador personalizado. E super importante, por que eu fiz essa foto aqui? Porque duas coisas que a gente vai perceber nesse cicatrizador: a forma, o selamento, né? Um pouquinho de início eu boto o selamento até um pouco mais reto, não tem, dependendo do dente, se for molar eu faço assim, se for de premolar para frente o contorno já vem mais suave, né? Já vem menos chapado assim, mas o importante é o quê? Que a gente tenha uma concavidade aqui e uma convexidade aqui, que não, na foto não está tão evidente, mas olha, é uma concavidade e uma convexidade nessa região. E fundamental, né, para uma técnica flapless, que a gente esteja com todos os bordos selados, de preferência até que essa resina na beirada aqui, ela esteja exercendo um pouquinho de pressão em cima da gengiva, mantendo a sustentação, mantendo a estrutura, a forma, os contornos e mantendo também um bom selamento. Esse selamento, mesmo que você coloque um pouco de pressão ou mesmo que você coloque muita pressão, vocês concordam? Não sei se vocês sabem aí, tamanho de bactéria, né? Não é uma coisa que a gente, na odontologia, a gente estuda microbiologia quando está lá na faculdade, mas acaba que a gente nunca presta muita atenção no tamanho de bactérias. Isso é uma coisa que a gente estudou até por conta de selamento avaliar selamento, né, de bacteriano nos implantes Cone-Morse. Então, existe penetração bacteriana nos implantes Cone-Morse? Existe. Mesmo com quando existe um selamento, com essa justa posição, mesmo com essa justa posição que o Cone-Morse promove. Mas não, aí tem gente que fala, mas não dá cheiro, então não tem bactéria. Não tem cheiro suficiente para a gente sentir, mas existe cheiro sim. É mais fraco, mas existe o cheiro, existe penetração de bactéria, principalmente quando o implante está sobrecarga, né? E principalmente se ele for unitário. Tem alguns trabalhos aí, tem inclusive no YouTube,
de carregamento de implante Cone Morse, de outras plataformas também, HI, HE, e avaliação do gap. Então existe uma tecnologia para medir isso, não vou entrar nas especificidades, porque é coisa para quem é mais pesquisador. Normalmente você que está me assistindo aí, provavelmente você é mais clínico, né? Gosta mais de clínica, mas o importante é saber o quê? Que o Cone Morse, ele está lá bem encaixadinho, né? Então as paredes colam uma na outra como se fosse um copo, né, dentro do outro. Da mesma forma que um copo, se coloca um copo dentro do outro, ele encaixa a parede e fica justa. Só que quando existe uma carga nesse implante, esse pilar ele se deforma, e aí o pilar se deforma, o implante se deforma, pouco demais para eu e você enxergarmos a olho nu, mas nas pesquisas a gente vê visivelmente, os vídeos a gente vê visivelmente a abertura de espaço na plataforma, mesmo no Cone Morse, e fechamento. A abertura e fechamento, o que isso faz? Isso puxa as bactérias para dentro do implante, e quando fecha, empurra as bactérias com força, inclusive um bombeamento de bactérias para dentro do tecido gengival, gerando uma inflamação. Mas daí, de onde que eu quero chegar com isso? Então vocês veem que mesmo no Cone Morse existe uma penetração importante, inclusive, de bactérias, muito menos importante do que no HE e mesmo no HI, mas existe ainda uma penetração importante de bactérias. E aí que não adianta botar a resina com força contra a gengiva, que não vai passar bactéria. A bactéria passa, mas a gente pode melhorar o selamento selamento bacteriano para não entrar no seu enxerto, para que está dentro do alvéolo, em volta do implante, não contaminar o implante, não contaminar o enxerto. Como? Com o ProHeal. Então vocês veem que esse provisório está brilhoso assim, e ele está em algumas zoninhas que ele está amarelo. Por quê? Porque o ProHeal vai ficar aqui, ó, na superfície dele, toda a margem, ajudando no selamento bacteriano, para que as bactérias não entrem dentro do alvéolo. Vai entrar? Lógico que vai entrar, mas a gente reduz mais do que sem nada, do que só com, pode ser resina composta ou ser resina acrílica, não importa, sempre vai ter maior chance de entrar um pouquinho. Eu até deixo um pouco mais áspero, exatamente porque eu não tenho, dou polimento, mas não precisa ser aquele polimento, porque com o ProHeal também passado aqui nessa região do provisório, ele também impede, né, o ProHeal entra nos poros do acrílico e impede que o acrílico aquela região seja colonizada por bactérias. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele, apesar de toda a orientação e tudo que a gente faz, liga, pergunta, ele ficou 15 dias mais ou menos, depois do pós-operatório, sem escovar a boca. A gente liga, pergunta, orienta, fala o que tem que fazer, mas ele, apesar de tudo, ainda assim ele ficou sem escovar a boca. Quando eu fui olhar, ainda tinha sutura lá, era para ter voltado semana passada, a sutura estava branca, com uma camada grande em volta da sutura, e tinha umas partes de componentes que estavam expostos ao meio bucal, que estavam completamente colonizados, apesar de serem superfícies polidas, completamente polidas de titânio, ainda assim estavam completamente colonizadas,
branquinhas com uma capa por cima, tive que passar ultrassom e apesar disso o provisório estava praticamente limpo. Não estava limpo, mas estava praticamente limpo. Eu falei, bendito ProRio, né? Isso porque eu esfreguei o ProRio no provisório do paciente todo antes de liberar ele. Tem uma técnica para fazer isso, quem conhece, quem já usa, vai falar que isso dá gosto, que o paciente reclama, mas tem uma forma de fazer isso, e essa forma é a gente pegar depois de pegar e esfregar com força, a gente usar um guardanapo, não adianta usar gaze nem algodão, usar um guardanapo, de preferência um bom guardanapo, daqueles mais macios, mais caros, e esfregar bem o provisório, limpar todo o provisório com força com o guardanapo. Isso tira o gosto praticamente todo do ProRio. Não tira todo, mas tira praticamente tudo. E lógico, a gente avisa para ele, fala que tem um remedinho para que não cresça bactéria. E eu até hoje não tive problema nenhum com isso, né? Pelo contrário, a pessoa fica feliz, porque ainda mais alguém que já teve acrílico na boca, sabe o mau cheiro que é, o mau gosto que dá aquilo. E lógico, né, como eu falei, a questão da conexão, a contaminação na conexão existe e a gente tem em volta do implante, em volta do biomaterial, uma quantidade de sangue, de coágulo, né, sangue coagulado do próprio paciente, que é, diga-se de passagem, um excelente meio de cultura. Então, qualquer bactéria na conexão provavelmente vai interferir alguma coisa na sua taxa de sucesso. Então, você vai ter vários sucessos, mas alguns você vai perder ou pelo menos ter um sucesso menor porque não fez esse controle bacteriano. Então, é fundamental isso daqui. ProRio na conexão. E aí, vamos seguir. Então, o cicatrizador, dei essa sutura ali porque, né, o tecido acabou abrindo naquela região. Na verdade, eu não sei se eu dei essa sutura por causa disso, normalmente, porque eu não lembro de ter descolado, eu não descolo normalmente. Casos como esse, pode ser por causa de um contorno de papila, que eu tenha feito isso daqui. Então eu fiz, tá ali só essa sutura, o paciente não teve desconforto algum, não teve problema nenhum. E vamos ver agora, ela voltou, o paciente, né, eu tirei as suturas, tudo, e o paciente voltou essa semana e eu já tinha aumentado esse cicatrizador aqui, já tinha transformado ele em um meio provisório, ainda abaixo do ponto de contato, sem oclusão, e o paciente voltou essa semana e aí eu aumentei mais ainda, e aí eu já deixei o provisório praticamente em oclusão aqui. Então aproveitei, tirei para ver e estava desse jeito aqui. Então a gente vê, olha o volume que a gente ganhou na vestibular aqui, 3 meses depois. Olha o volume que a gente tem aqui. Foi até exagerado, concordam? Mas o osso é melhor a gente ganhar de mais do que menos, porque olha como é que na lingual aqui a gente também tem um aumento de volume. E só que aqui a alumina não está aparecendo, aqui a alumina está aparecendo. Se ela não estivesse aparecendo aqui, não teria por que remover essa alumina. Deixa eu ver se aqui eu tenho maior. Mas, uma vez que a alumina está aparecendo, é melhor a gente remover, porque é uma zona de penetração, de colonização bacteriana. E a remoção disso daqui é bem fácil, vou mostrar para vocês agora. Vamos ver o que mais que a gente tem para ver aqui.
Então vamos ver o vídeo da remoção da lumina. Então olha só, não tem mistério. Como a alumina ela não está presa, né? Ela não está presa a lugar nenhum. Como a alumina ela não está presa, não tem taxinha de fixação, não tem nada, basta anestesiar o paciente aqui e puxar. É legal usar essa pinça aqui, vocês estão vendo que essa pinça aqui ela tem um tratamento de superfície, então essa pinça ela dá uma pega melhor na superfície, como se fosse uma pega emborrachada, como se tivesse borracha na ponta, então as coisas não escorregam. É ótimo para prótese, essa pinça é da BioMacMed, chama pinça alumina inclusive, foi desenvolvida para substituir as pinças de ponta diamantada que estavam difícil a encontrar no mercado durante um tempo aí, e que são, né, de um custo de uma pinça diamantada, não sei quem está vendendo atualmente. A última vez que a gente viu uma pinça diamantada era da Rufridi e estava R$ 2.200 uma pinça diamantada, e hoje deve estar talvez uns 3.000, 3.200, e a gente conseguiu, o professor Mauro Cruz conseguiu desenvolver essa pinça aí que dá o mesmo efeito que uma pinça diamantada, e isso é excelente para dobrar a alumina, para pegar a alumina, para pegar qualquer componente de prótese, aquele componente que a gente pega com insegurança, que está escorregadio, que está liso, que é pequeno. Essa pinça pega com uma pega muito firme, né? Não é nem questão de precisão, é de agarrar mesmo, de segurar e ficar. Então é isso. Não, para tirar esse vídeo aqui está em tempo real, só teve um corte que eu vocês vão ver só um corte aqui que eu parei um minuto só para ajeitar o espelho, mas está todo em tempo real. Então, estou pegando a alumina, acabou escorregando, rasgou um pedacinho. Então eu vi que está um pouco mais agarrada. O que eu estou fazendo? Eu vou pegar essa alumina e torcer ela. Saiu um pouco forte, mas olha, estou torcendo ela. Quando eu torço ela sai enrolada. Então, mesmo ela sendo de tamanho bem maior, né, do que a abertura que a gente tem ali, a gente tirando ela enroladinha, a gente consegue reduzir o tamanho dela. Então tá aí, a alumina que foi tirada, a gente continua com um bom contorno ali. Pedacinho do biomaterial e pronto. E aí olha só, a gente continua com um grande aumento de contorno, porque tem 3 meses isso. Então esse osso aqui ele já tem uma calcificação, esse osso aqui já está estabilizado. O paciente vai ficar com isso aqui, e provavelmente a remodelação vai ser bem pequena, né, devido ao tipo de biomaterial utilizado aqui, e o implante vai ficar sadio, vai ficar com um contorno perfeito aqui. Agora, por final, vamos ver, né, a gente já viu todo o processo, vamos ver então voltar àquela situação inicial do paciente aqui, que fez, né, o implante com o colega. Então eu vi aquela mesma tomografia que a gente viu aqui, para o 36, se repetiu mais ou menos no 46. Não sei quando foi que ele operou esse paciente, que o colega operou esse paciente, mas quando ele veio para mim, a situação estava inclusive melhor do que aqui. Se o paciente deixou passar tempo, né, provavelmente deve ter chegado
na mesma condição. Mas vamos lá. E aí, a gente teve o que? Uma perda óssea semelhante no mesmo dente, no mesmo paciente. Pouco tempo depois, diferença de 1 ano e meio entre um e outro. E observem aqui, o colega fez um bom trabalho? Na minha opinião, sim, fez um trabalho normal, que aceito perfeitamente na implantodontia, como um trabalho normal, bem feito, sem nenhum porém. E realmente também não vejo nenhum porém no trabalho dele aqui não. A coroa está legal, o implante está sadio, teve um pouquinho de salserização, acontece com todo mundo, e mudaria alguma coisa de contorno aqui, mas não está ruim. Agora, vamos ver os dentes do lado. Olha a altura, olha a perda óssea que a gente tem nessa região aqui desse dente. Olha a perda óssea que a gente tem desse lado aqui. Agora vamos comparar aqui. Olha como que o osso se manteve nessa região e se manteve nessa região aqui. Agora a comparação da manutenção do osso. Vamos pegar na distal até aqui mais ou menos. Olha a altura que a gente tem de perda óssea aqui na região que está o implante. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. A gente passa daqui até aqui e olha a altura que a gente tem de perda óssea aqui nessa região. Então, olha como que a gente consegue, nesse tipo de técnica aqui, não estou falando da habilidade do profissional, pelo contrário, eu acho que ele fez um bom trabalho, mas vamos lá, um implante feito de forma aberta, um implante feito de forma fechada, do jeito que vocês viram, sem descolamento do tecido, sem nada. O que vocês acham? Vocês acham que qual dos dois que foi mais confortável para o paciente, né? E qual dos dois vocês acham que deu mais trabalho, que o paciente deu mais trabalho para o cirurgião? Durante a cirurgia, qual que vocês acham que foi o mais trabalhoso? Esse daqui ou esse daqui? No pós-operatório, preocupação com o paciente, se está com dor pós-operatória, se está com edema, o paciente reclamar de dor, reclamar de edema, em qual situação vocês acham que foi mais tranquilo? Do lado direito do paciente, né, no 46 ou 36. E então, né, esses são benefícios inegáveis para o cirurgião dentista, essa tranquilidade. Depois que eu desenvolvi essa técnica aqui, o Alumina Shield, eu passei a ficar mais tranquilo, não ter tanta preocupação com o paciente me mandar uma mensagem falando que está sentindo dor, que está com inchaço, que está com sangramento. Então essa técnica aqui, o Alumina Shield, me deu muita tranquilidade de vida. Então esse é um benefício inegável para o dentista. O mesmo benefício é inegável também para o paciente. Paciente não sentir dor, não ter desconforto, não ter edema, não ficar inchado, não deixar de viver a sua vida naquela semana, não deixar de fazer um esporte, deixar de ir numa festa. Tudo isso é ganho de qualidade de vida. E depois também os pós-operatórios. Qual controle pós-operatório que vocês acham que é mais tranquilo? Flapless, né, com a Alumina Shield, ou uma cirurgia que foi aberta? Então, para o paciente, hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Sempre foi, mas hoje em dia isso está mais evidente, porque hoje em dia o tempo é mais escasso. Ainda que você seja à toa, que a pessoa que não tenha nada para fazer, ela não tem serviço, não tem trabalho, ela tem um mundo de informações,
de coisas para fazer na mão dela, no celular o tempo todo. Então ela não tem nada para fazer, mas ela entra no YouTube, ela vê Netflix, ela joga Candy Crush, ela conversa, bate papo furado o dia inteiro, e no fim das contas ela sente que tem menos tempo do que você que está aí trabalhando o dia inteiro. Então o tempo hoje em dia é um bem extremamente mais palpável, né? de ganho de dinheiro mesmo. Então você economizar tempo para o paciente ficar indo e voltando no seu consultório, deixar de ir naquela festinha, deixar de fazer o pilates dele, deixar de jogar uma bola, de jogar como é que o pessoal está jogando muito aí agora? Tipo frescobol, me deu um branco, mas, né, fazer um esporte que gosta de fazer, pedalar, isso é qualidade, isso é tempo que a pessoa ganha, é qualidade de vida, e isso tem um preço e vale a pena. O paciente paga e paga muito feliz, né, essa diferença, porque realmente tem quanto que ele paga mais, às vezes para ter um lugar melhor no show, para ser atendido antes e tudo mais, e a mesma coisa, a gente paga para ganhar tempo. E por falar em tempo, nessa técnica aqui, vamos dizer, né, não sei como que o colega fez no 46, mas tradicionalmente muito que a maioria das pessoas fariam com essa quantidade de perda óssea que a gente tem aqui no 36, seria uma extração e regeneração do osso, ou enxerto, como você preferir, que você preferir fazer, aguardar a cicatrização, depois fazer o implante. Com essa quantidade de osso, até já dá para botar uma coroa logo de cara. Mas vamos dizer que o osso fosse um pouco mais curto, não tivesse osso para fazer tanto osso para fazer uma coragem, talvez ainda fizesse o enxerto, aguardar 6 meses, fazer o implante, aguardar 6 meses e por fim colocar a prótese, né, a provisória, ou já até a porcelana, né, a prótese final. Isso iria demorar aí 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, 1 ano e meio. Ao passo que aqui a gente, desse jeito, nessa técnica aqui, com 6 meses, com sobra, né, esperando a cicatrização do osso, tudo normal, a gente já está com total condição de fazer a prótese final. E detalhe, como vocês viram, a vista estava oclusal, um pouquinho ruim de perceber, mas vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Então olha só, a gente já tem contorno de gengiva aqui, né? Vocês estão vendo aqui que sobe do outro lado, aqui está uma abertura, um contorno de gengiva para fazer já a prótese final. Então a gente ganha muito tempo, ganha conforto para o paciente, e olha a qualidade de osso mantido. Não precisa ir só por essa radiografia, a gente pode pegar periapical também. Então olha só, essa radiografia aqui foi feita com menos de 3 meses, foi feita com 2 meses, foi feito por outros motivos, inclusive o paciente estava sentindo um pouco os dentes superiores, aproveitou e fez essas radiografias aqui por conta própria. Mas olha aqui, como que a diferença de ganho ósseo, de qualidade óssea, né, de manutenção da estrutura, numa situação, fazendo a Lumina Shield e fazendo a técnica tradicional. Então essa técnica aqui é menos dor de cabeça e, lógico, é aumento para você, para o paciente, e aumento no seu faturamento por implante. E ainda assim o paciente paga feliz, encantado, porque você
agregou de fato muita qualidade de tempo, de conforto e principalmente de resultado para ele. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje. Mais uma vez eu lembro vocês da gente fazer os comentários aí, de preferência perguntar no próprio vídeo. E quem quiser também, vamos começar a postar agora alguns conteúdos também no Instagram desse tipo, alguma coisinha mais rápido, umas pílulas, de forma que vocês possam consumir o conteúdo desse tipo de forma mais rápida. Então quem quiser, quem gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá, Dr. Gustavo Cruz, no Instagram. E no mais, obrigado e até a próxima.